Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e para celebrar, trago hoje aqui no Cine Horror 101 4 ótimos filmes de horror queer que abraçam a diversidade e a exploram das mais diferentes formas. Para não perder essas dicas, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Olá, meus queridos e minhas queridas! Meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. Ao longo dos anos, o terror vem se tornando um terreno muito fértil para diversidade e representatividade. A emergência do que alguns têm chamado de terror social tem conferido um grande e merecido destaque a obras que abordam temáticas como machismo, racismo e, claro, questões de gênero e sexualidade. Falando bem a verdade, isso não chega a ser nenhuma grande novidade dentro do cinema de horror, um gênero aí que sempre foi transgressor por natureza. Mas sem dúvidas, no momento atual, todas essas questões vêm ganhando, felizmente, muito mais espaço na mídia e na indústria do entretenimento. E com essa proeminência toda, é claro que o cinema de horror vai agora com ainda mais afinco explorar essas temáticas. E é por isso que nesse mês do orgulho LGBTQIA+, eu trago aqui uma lista pra lá de especial com 4 ótimos filmes de horror queer recentes, incluindo aí 2 longas brasileiros. Mas antes de eu começar a falar dos filmes, já aproveita aí para ir se inscrevendo aqui no Cine Horror 101, um canal feito de fã de terror para fã de terror. Aqui você encontra críticas dos últimos lançamentos, reviews de filmes clássicos e sempre muita, mas muita dica de filme para ti aí nunca ficar sem ter o que assistir. Também aproveita e segue o Cine Horror 101 lá nas redes sociais para não perder nenhuma das novidades aqui do canal. Dito isso, agora sim, bora para nossa lista. Começamos com o terror nacional As Boas Maneiras, filme de 2018 que é tão comovente quanto bizarro. Na história, a jovem e rica Ana está grávida e precisando contratar alguém para cuidar da casa por ela e, quando a criança nascer, também do bebê. A escolhida, é claro, uma jovem pobre com quem Ana vai desenvolver uma relação de amizade e também de amor. O problema é que, conforme a gravidez avança, a Clara vai observando alguns comportamentos bizarros na sua patroa, algo que, com o tempo, poderá levar a uma terrível tragédia. Afinal, a coisa que está crescendo ali na barriga dela está bem longe de ser um ser humaninho normal. Eu tenho pra mim que o grande trunfo de As Boas Maneiras está na forma como o longa trabalha as relações interpessoais ao longo da trama e também na forma como o sobrenatural opera dentro dessa lógica. Nesses dois aspectos, o foco da narrativa é sempre o fator humano, do qual o filme nunca se afasta completamente, mesmo nas cenas de terror mais propriamente dito. E olha que algumas dessas cenas são pra lá de bizarras. Aqui, o próprio monstro é trabalhado de uma forma tão humana que a própria linha entre a inocência e a monstruosidade se torna extremamente tênue. E ao fazer isso, o filme se torna uma obra que fala muito mais sobre nós, humanos, e nossas relações enquanto sociedade, do que sobre os monstros dos quais temos medo. E é claro que isso de trabalhar o lado mais humano dos monstros não é nem de longe uma novidade, mas da forma como é feito aqui nesse filme, eu pouquíssimas vezes vi por aí. Ou seja, com um tanto cuidado, com tanta sensibilidade e profundidade. A essa narrativa profundamente humanizada, o filme adiciona ainda alguns comentários sociais bem sutis acerca das relações de classe, tendo aí como foco as duas personagens principais e todo o abismo que existe entre as situações socioeconômicas das duas. E para entregar um resultado tão impactante quanto é As Boas Maneiras, destaque-se aqui também as excelentes performances de Marjorie Este Ano e Isabelle Zoá. Em resumo, temos em As Boas Maneiras uma das grandes pérolas do terror nacional recente, uma história tão comovente quanto bizarra, trabalhada aí de uma forma muito criativa e inovadora. Sem dúvida, um dos melhores filmes brasileiros de terror dos últimos anos. Seguimos com Huesera, The Bone Woman, filme mexicano de 2023 que apresenta uma interessantíssima crítica à romantização da maternidade em uma trama sobrenatural salpicada com doses generosas de horror corporal. Na história acompanhamos Valéria, uma jovem que quer muito ser mãe, mas quando ela finalmente consegue, ela começa na hora a ser assombrada por uma entidade ameaçadora, algo que poderá colocar em risco não só a sua vida, como também a da criança. Apesar dessa premissa um tanto genérica, Huesera está bem longe de ser só mais um terror sobrenatural. Existe aqui muita perspicácia na hora tanto de construir o terror propriamente dito, quanto de inserir na narrativa todas as críticas que o filme propõe fazer. Essas que, por sua vez, aparecem ora de forma mais sutil, ora de forma mais escancarada ao longo da trama. Dentro do aspecto do terror propriamente dito, podemos destacar uma construção primorosa de um forte clima de tensão e desconforto ao longo do filme. E apesar do elemento sobrenatural
sobrenatural ter, obviamente, um peso bem considerável nessa construção, o que deixa a gente mais aflito, mais angustiado mesmo, é a forma como o longa expõe as inseguranças, medos, dúvidas e incertezas da personagem principal. Questões estas que despertam nela justamente após e por causa da gravidez. Sendo que dessa forma a questão sobrenatural e a dita entidade ameaçadora são só um agravante, um tempero a mais numa situação já bem difícil pela qual ela está passando. E já que a gente está falando dos temperos aqui do filme, não dá para deixar de citar o excelente trabalho de efeitos sonoros e mixagem de som desse longa. Não sei para vocês aí, mas pelo menos para mim, um dos barulhos mais angustiantes que existem é o de ossos sendo quebrados e estalados, e esse filme tá cheio disso. Combinando isso com algumas cenas bem bizarras de corpos se quebrando e se retorcendo, temos a construção de um horror corporal extremamente impactante nesse filme. Ainda que em termos de um gore mais explícito ou de uma sanguinolência exacerbada, o filme não vá tão longe assim. No âmbito das críticas e reflexões que o filme propõe, ele se sai extremamente bem. O problema é que eu não posso falar muito disso aqui sem revelar alguns spoilers. E como esse não é o objetivo desse vídeo aqui, eu sugiro aí que você, que tenha ficado interessado ou interessada nesse filme, confira a crítica completa do longa aqui no Cine Horror 101. Eu vou deixar o card aqui em cima. No mais, para quem tá procurando um terror sobrenatural diferenciado, assustador e desconfortável na medida certa e que ainda propõe algumas críticas e reflexões sociais bem interessantes, o Ecera é sem dúvidas uma excelente pedida. Embora possa decepcionar um pouquinho a galera que é fã de um terror mais tradicional mesmo. Em terceiro lugar da nossa lista, temos mais um excelente filme de terror nacional recente, o perturbador e ultraviolento O Animal Cordial, de 2017. A história começa no final do expediente em um restaurante de classe média em São Paulo. A galera já tá ali se preparando para ir para casa e organizando as coisas para fechar o estabelecimento. Eis que então dois jovens entram no local e anunciam um assalto, um negócio que eu já adianto que não vai dar muito certo e que vai resultar aí numa espiral caótica de violência e sangue derramado. E eu já começo a falar desse filme dizendo que ele definitivamente não é para quem tem estômago fraco. O negócio pega pesado em diversos sentidos. Nesse filme, diálogos poderosos, cenas grotescas e reviravoltas surpreendentes compõem uma obra extremamente chocante e difícil de ser digerida. O filme incorpora algumas doses bem generosas de surrealidade e ares de um pesadelo inacabável para tecer algumas metáforas interessantíssimas a respeito da própria condição humana. Especificamente no sentido de que ele explora os limites do que somos capazes de fazer quando somos desatados de nossas amarras sociais. Nesse contexto, pensamentos e desejos obscuros acabam se transformando em atitudes de violência extrema, ora tomadas de forma desesperada e impulsiva, ora friamente calculadas. O impacto visual dessas cenas é reforçado por uma fotografia escura e sombria, que privilegia sombras e altos contrastes. Pesa aqui principalmente o vermelho, cor de sangue, e o amarelo lúgubre das lâmpadas do restaurante. Essa composição evoca toda uma atmosfera muito opressiva que permeia o longa do início ao fim. A gente se sente enclausurado ali junto com os personagens, naquele ambiente hostil e imprevisível, de forma em que tem momentos em que a gente sente vontade de sair correndo e chutando as portas, como se a gente estivesse realmente presos ali no restaurante. Como grande destaque do filme, além da direção primorosa da Gabriela Amaral Almeida, temos também a excelente performance do Murilo Benício no papel principal. Além, é claro, dos demais membros do elenco que também não deixam nem um pouco a desejar. Em conclusão, podemos dizer que O Animal Cordial é um poderoso ensaio sobre maldade humana. Um filme que expõe o lado mais obscuro da nossa condição e explora todo o potencial agressivo e destrutivo incutido na nossa existência. Para quem busca uma experiência cinematográfica visceral, impactante e reflexiva, sem dúvidas é uma indicação certeira. Isso é claro se tu aí tiver estômago para cenas de sanguinolência desmedida e violência extrema. E fechamos nossa lista com Swallowed, um dos filmes mais tensos e nojentos que eu vi nos últimos anos. Lançado em 2022, o filme conta a história de dois amigos que estão ali numa festa e posteriormente acabam sendo colocados em uma situação bem difícil. Eles são forçados a engolir pacotinhos com uma droga misteriosa sem saber exatamente de que se trata o negócio, para poder passar com o treco no estômago pela fronteira. E o que rola a partir desse ponto, meus queridos e minhas queridas, é de embrulhar o estômago.
Ao meu ver, o que torna esse filme tão instigante é o fator de alta imprevisibilidade. A gente nunca sabe o que vai acontecer em seguida e a tensão tá sempre lá no alto. Todo o mistério que é construído ao longo da narrativa acaba desembocando em algumas cenas bem desagradáveis de se ver. Eu não vou dar muitos detalhes nesse sentido, até para não revelar nenhum spoiler, mas pelo fato de que a gente sabe que teve alguma coisa que foi engolida, já dá para prever que de alguma forma o negócio vai ter que sair. E no meio de todo o mistério, tensão e nojeira, o filme ainda encontra espaço para inserir algumas críticas bem contundentes à homofobia, além de trabalhar com uma sensibilidade notável a bela relação de amizade ali entre os dois protagonistas. Essa junção pode parecer meio estranha, de um lado a gente tem um negócio completamente bizarro e nojento, e do outro a gente tem uma narrativa muito tocante e comovente, mas acreditem, aqui isso funciona que é uma maravilha. Ao meu ver, o único problema desse filme é que ele podia ter ido um pouco mais longe no quesito gore e sanguinolência. Ele é nojento por outros motivos, tá? Mas ali na questão das vísceras, do sangue e tudo mais, o filme não vai tão longe assim. Na minha opinião, o filme tem todo o tom e todo o clima necessários para inserir algumas cenas de violência extrema, algo que não é feito em Swallowed. Mas claro que isso também é uma opinião muito particular minha, e também não chega a ser algo que comprometa o filme de forma nenhuma. Dessa forma, para quem curte filmes com mais substância e mais conteúdo, por assim dizer, sem ter só o choque pelo choque e a nojeira pela nojeira, Swallowed é sem dúvida uma excelente pedida. Só assim, escuta o que eu tô dizendo, não assista esse filme comendo, tá? Porque pode dar um revertério ali. E bom, por hoje era isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo, isso ajuda pra caramba o canal. Também comentem aqui embaixo quais desses filmes vocês já assistiram e o que acharam da minha análise. Dito tudo isso, tenham todos um ótimo mês do orgulho LGBTQIA+, e é claro, ótimos pesadelos. Até a próxima!